Esse universo de inteligência artificial que estamos vivendo é interessantíssimo e muito agregador pela abrangência e velocidade de respostas. Mas o que não podemos deixar de destacar é que a programação é toda feita pelos dominadores deste mundo com o espírito do anticristo, ou seja, antibíblia. Eu fiz um teste para confirmar essa veracidade de que o sistema esconde e mente a realidade cosmológica. Comecei perguntando se no livro de Gênesis as estrelas são menores do que a Terra. A gente que conhece a cosmologia verdadeira sabe, obviamente, que as estrelas são muito menores que a Terra. A resposta da IA foi que não há uma descrição explícita sobre o tamanho das estrelas em relação à Terra. Mas em relação ao Sol e à Lua, as estrelas podem ser menor no brilho, na importância, mas não menor em tamanho físico. Ou seja, a inteligência artificial foi política e tentou fazer meio de campo entre a Bíblia e a ciência moderna, a famosa pseudociência para nós. Ou seja, ela quis dizer que a Bíblia não quis dizer bem isso, mas disse isso. Sei. Mas eu, chorão e não contente, perguntei. Mas em Apocalipse diz que algumas estrelas cairão na terra e deixarão as águas amargas. Então, necessariamente, elas têm que ser menores do que a terra. Aí a inteligência artificial disse que eu estava correto. Citou a passagem que a estrela na Bíblia é menor do que a Terra, mas como ela foi programada para negar os fatos cosmológicos bíblicos, ou seja, negar a verdade, ela disse que Apocalipse é simbólico e para a gente não se atentar à sua veracidade. Basicamente ela disse isso, né? Eu ouvindo a resposta dela, eu perguntei de novo. Então, quando uma passagem da Bíblia não condiz com o que diz a ciência moderna, logo a explicação está que a passagem é simbólica? Não poderia a Bíblia estar certa e a ciência atual errada? Aí vem de novo a IA, que é muito legal, legalzinha, legalzona, dizendo: pergunta excelente e dá-lhe uma resposta politicamente correta. Ela diz que o método científico é baseado em observação, experimentação e evidência. Aí vai eu de novo. Sem querer ser legal, legalzinho, legalzão, eu pergunto: mas se a ciência moderna se baseia em experimentos e observações empíricas, por que nunca observamos a curvatura da Terra em centenas de experimentos feitos usando o raio e diâmetro da Terra que nos fornecem, mas somente por imagens duvidosas de agências espaciais? Aí lá vem ela, com toda a sua sutileza e conhecimento, respondendo que a curvatura é um fato científico estabelecido e que existem muitas formas de vê-la, mas que eu estava certo quando questiono que não conseguimos ver a curvatura nos experimentos com raio e diâmetro da Terra, e tenta citar os motivos, que para mim são motivos absurdos. E dentre esses motivos ela cita que, para observar a curvatura, precisamos de uma distância significativa, o que é difícil de alcançar em experimentos terrestres. Grava isso aí. Aqui no tópico 1, ela diz também que a curvatura da Terra é muito sutil em escalas locais. Muito sutil, ela disse. E também assumiu que as imagens da NASA são frequentemente questionadas. Então, baseado na resposta que a inteligência artificial me deu, de que a curvatura da Terra é muito sutil em escalas locais e de que para observarmos a curvatura precisaríamos de uma distância significativa, o que é difícil de alcançar em experimentos terrestres, formulei então uma pergunta óbvia. Se a curvatura da Terra é muito sutil, vocês lembram que a própria IA afirmou isso. Como vocês afirmam que o navio some na linha do horizonte devido à curvatura, sendo que nem em um avião observamos a curvatura da Terra? Aí, a inteligência artificial, com a política da boa vizinhança, disse que é uma excelente pergunta, repetiu que a curvatura é sutil e que nem em um avião dá para ver a curvatura. Mas sempre tem um mas nesses assuntos para eles, né? Agora, mesmo tendo falado anteriormente que a curvatura da Terra é muito sutil em distâncias pequenas, a inteligência artificial vem dizer que na pequena distância entre um observador à beira da praia e um navio no horizonte, agora consegue ver sim, já é o suficiente. E diz que agora dá para ver por causa da atmosfera, olha só, porque ela ajuda a curvar a luz, tornando o efeito mais sutil. Aí eu já não me aguentando mais pergunto, contradição sua. Em sua resposta, você disse primeiro que é necessário estar a uma distância significativa para observar a curvatura e logo depois disse que a distância entre o observador e o navio é suficiente para que a curvatura seja perceptível. Qual afirmação é verdadeira? Olha, eu não sei se a IA não me aguentava mais ou ela bugou mesmo com a pergunta. Só sei que depois de 5 minutos reenviei a pergunta. Aí ela respondeu. Ela pediu desculpa pela contradição. Achei até que ela ia pedir desculpa pela demora, né? Brincadeira. A verdade é que é difícil ficar bravo com a inteligência artificial, porque ela é muito gente fina, tadinha.
só foi programada para ocultar a verdade no caso da Terra plana. Aí ela responde: peço desculpas pela contradição. Até o sistema de inteligência artificial é mais humilde em ver as contradições do modelo Globo do que a maioria dos heliocentristas. E ela continua: a verdade é que a distância necessária para observar a curvatura da Terra é significativa. E a distância entre o observador e o navio não é suficiente para observar a curvatura da Terra de forma direta. Resumindo, a inteligência artificial se embananou toda nas suas respostas, porque está claramente bugada por sua contradição. Então, pessoal, para resumir, a inteligência artificial disse que para observar a curvatura, a gente tem que ir muito alto, entre 100 e 200 km. Você vê que a margem que eles dão para, na imaginação deles, lógico, ver a curvatura é de 100 km, pois fica entre 100 e 200 km. Por que uma margem tão grande? Ué, eles não avisaram certinho a inteligência artificial com a altura? Sabe por quê? É porque nessa teoria esdrúxula da Terra Globo, cada um fala o que quer. Mas no final é tudo mentira, porque não existe curvatura. A Terra é plana. Até os defensores, doutrinados, cegos, falam que no Everest, com quase 9 km de altura, se vê a curva da Terra. Outros dizem que o saudoso avião Concorde, que subia até 18 km de altura, dava para ver a curvatura. Agora, a inteligência artificial diz que de 100 a 200 km de altura que se vê. Ou seja, só as filmagens e fotos dessas agências espaciais super suspeitas, para não dizer mentirosas, que podem ver a curvatura. Agora vem com a história do naviozinho sumindo por causa da curvatura. Aí a gente dá uma prensada na inteligência artificial e vem agora com um papinho para boi dormir de refração atmosférica. Pessoal, só é cego quem quer, porque a verdade sempre prevalece e ela entra no coração de quem a procura. Mas calma, porque o problema maior não é só esse. O principal problema é que, além de miseravelmente falharem em suas explicações sobre a cosmologia em geral e doutrinar quase todas as pessoas para o erro, quem ousa a mostrar essas falhas e mentiras grotescas do sistema, além de taxado de louco, anticientífico e retrógrado, é cancelado. Isso mesmo, cancelado. Olha só o que fizeram em um post meu, simplesmente por tentar democraticamente omitir minha opinião. Na minha página no YouTube, @semfazercurva, tudo junto, hein? Quem puder curtir a página e os vídeos já vai ajudar os vídeos a chegar às mais pessoas. Só porque eu falei a palavra terra plana, o sistema já se encarrega de ridicularizar e desacreditar nosso ponto de vista. E lá, eles dizem que na Wikipédia avisa: o modelo da Terra plana é uma concepção arcaica do formato como um plano ou disco. A definição de arcaico é um período anterior ao período de maturidade. Ou seja, esses mentirosos, desonestos e anticristos, além de mentirem e doutrinarem a grande massa, censura e chama de imaturo, quase chama de criminoso quem pensa diferente. Tempos sombrios. Mas o conhecimento e a ciência irão se multiplicar. Um abraço a todos e, como eu sempre digo, aqui o papo é reto e sem fazer curva.